Senhor, diante de Ti, eu coloco esse momento, Deus, de iniciar, Paizinho, o 5º ciclo de ministrações do Ministério da Minhoca, em Teu nome, Jesus Cristo. Como vencer o pecado é o tema. Eu vou abrir, dessa vez, o ciclo de ministrações, que vai até setembro, com os nossos convidados. Hoje aqui a passagem que a gente vai meditar é Mateus 26:41, onde fala que a gente deve vigiar, orar, porque a gente tem nosso espírito pronto, mas a nossa carne é fraca. Já a segunda vez que eu estou tentando, Pai, te peço que todas as vezes que eu for gravar esses vídeos, Deus, para qualquer situação que o Senhor me peça, eu não me entristeça, porque é tudo que Satanás quer. Então, está aqui a vida dessas pessoas que vão receber de Ti hoje, Pai. E eu espero, em nome de Jesus, que elas continuem na luta, firmes nas Tuas promessas. Porque o Senhor não é homem para mentir, né? O Senhor não é menino para mentir, só Deus. Então, o Senhor também não mente quando diz que todos nós somos pecadores. Independente da gente estar no mundo ainda, ter se desviado, estar buscando aqui, lutando todo santo dia para ficar firme contigo, né, nos santificarmos. Coloco essa ministração diante de Ti, te peço por cada vida, Senhor, ali no Ministério da Minhoca, e bem como aos demais que vão assistir, que vão receber de Ti, assim como eu, porque eu sou ministra primeiro na minha vida, né, antes de eu trazer qualquer coisa. Amém. Meus irmãos, então, a passagem hoje, abrindo aqui o 5º ciclo de ministrações do Ministério da Minhoca, está em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, ao ler novamente, né, essa passagem, hoje, antes de colocar aqui para poder fazer essa gravação, fala sobre o momento que Jesus está no Getsêmani, e ele chama Pedro e os filhos de Zebedeu. Se vocês quiserem ler todo, está em 26, Mateus 26, do 36 ao 46. E ele pede para eles vigiarem, né? Que a alma dele está cheia de tristeza até a morte. E pede para eles ficarem ali e velar com ele, que ele vai se distanciar um pouco de onde eles estão para poder orar. Ele, na verdade, ali, meus irmãos, ele sabia, né, que tinha chegado a hora dele, né, do Calvário ali, da tentação, de tudo que ele ia passar de flagelo, de carregar o peso do mundo, não apenas a humilhação de não ter feito nada e pagar o preço por todas as pessoas do planeta, né? Ele também ia carregar ali naquela cruz o pecado inteiro do mundo. Aquela cruz, ela não era só pesada porque era um madeiro, não era uma madeira maciça, não era só por isso, é porque era o peso do pecado inteiro, de um pecado que ele não tem, porque ele viveu aqui, ele se encarnou, ele é um Deus vivo e encarnado na terra, né, para cumprir essa missão. Tanto é que aqui, em outros momentos da passagem, ele pede a Deus, quando ele vai orar: Senhor, se possível, né, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E daí, quando ele volta, os discípulos estão dormindo e ele exorta a Pedro, fala diretamente para Pedro: então, nenhuma hora pudesse velar comigo. Aí daí ele vai de novo orar e ele diz assim, de uma forma tão bonita: Pai meu, este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. Então ele aceitou, né? Nem imagino carregar o meu próprio peso sem o Espírito Santo, que dirá ele que carregou o peso de todos que já tinham vivido, já tinham nascido, os que estavam ali nascidos naquela era vivendo e os que ainda viriam a nascer. Tudo isso Jesus carregou, porque ele comprou o preço de sangue, o nosso pecado, para que nenhum de nós padecesse isso. Se na terra a gente dissesse sim a Jesus Cristo, é aqui na terra, meu irmão, não se engane não, tá? Se você estiver vivendo outra doutrina, ela é falsa, porque essa palavra aqui, ela é suficiente. Em Apocalipse fala que nada precisa ser colocado nem retirado. Tudo que vem de Cristo já está aqui, dos ensinamentos de Deus. Então, ali naquele momento, por 3 vezes, né, ele foi orar e chamou a atenção de Pedro, né? Pedro, tu não conseguiu
vigiar por 1 hora. Mas por que direcionou para Pedro? Porque Pedro iria ser tentado, né? Pedro negou Jesus, o Deus encarnado com quem ele conviveu, com quem ele se apaixonou, com quem ele aprendeu a amar, com quem ele entendeu de uma forma tão clara, né? Com tantos milagres, com a personalidade linda que Jesus tem. Imagina viver com Jesus, né? Mas ele negou, ele teve medo, ele negou por 3 vezes. Então, aqui quando fala em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pecado aqui, quando fala nessa passagem, por mais que diga só carne, né, é fraca, não fala só de pecados sexuais. A questão de Pedro era o medo dele, né, de dizer que era de Cristo morrer também. Morrer junto ali. Ele morreu depois, porque ele tinha uma missão a cumprir, mas ele foi fraco porque ele negou a Deus. Olha que forte isso. A mesma coisa Judas fez, né? Jesus aqui, mais no capítulo aqui, nessa passagem de 36 a 46, mais à frente você vai ver que ele fala, né? Que a hora dele chegou, o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores, que para eles se levantarem dali, né? Que o que ia trair ele estava chegando, Judas. Então, diferente de Pedro, Judas também podia ter sido remido. Só que a resolução, infelizmente, da vida dele foi o suicídio, né? Mas Pedro ali, ele se arrependeu de uma forma muito dolorosa por ter negado o seu próprio pai, né? O seu Deus, o Deus dos deuses. Olha que forte, né? E depois, mais à frente, né? Até quando ele foi morrer, ele foi o apóstolo que pediu para ser morto de cabeça para baixo, porque ele ia ser crucificado, mas ele não se sentia digno nem disso, né? Como que ele vai morrer do jeito que o mestre dele morreu, do jeito que o Deus dos deuses morreu, o verdadeiro Deus, né? Jesus, o Deus encarnado. Então, quando Jesus falou disso aqui, era muito voltado para Pedro, era muito nesse sentido, porque não existe a nossa carne. Não é porque o nome é carne que não quer dizer que os outros pecados também não sejam vigiar, né? Porque a nossa carne não está pronta, assim, o espírito na nossa carne é fraca. Então, se você tem problema com drogas, você tem que vigiar sempre. Se você tem problema com questões sexuais, né? Se você não tem um marido, uma esposa, e você é uma pessoa ativa, né? Nesse sentido, porque tem muita gente que pode ter uma vida como a de Paulo, que não vai eu esqueci a palavra agora, meus irmãos, perdão, mas a pessoa não vai viver assim, se queimando, digamos assim, por isso, né? Por quê? Porque ela tem um dom para aquilo. Deus nos criou para ter um companheiro, uma companheira. Ele mesmo fala, né? Que é bom que a gente viva em comunhão com os irmãos, mas também diz que você tem que ter uma pessoa ao seu lado, porque qualquer coisa, se você cair, ela vai ali levantar, né? Ele não criou a gente para viver só. E também no sentido de ter um companheiro. Tanto é que para Adão ele criou Eva, né? A ideia ali era iniciar a Jerusalém Santa, né? Porém não deu certo porque o homem caiu, o pecado original foi ali. Mas enfim, é muita história. Então aqui nessa passagem, o Abba está chamando a nossa atenção para a gente vigiar e orar tudo que nos afasta do Senhor. Como eu posso fazer isso? Com jejum, com oração, buscando amizades que elevem sua vida a Deus. Se você está aí orando por alguém, se você já está namorando, né, pedindo a Deus para saber se essa pessoa, veja se ela aproxima você de Deus ou lhe afasta, porque um relacionamento com santidade, meus irmãos, eu sou divorciada, eu sei, é muito difícil. E eu venho buscando isso em Deus, porque eu quero fazer tudo da minha vida agora para Deus e não para mim, porque eu quero o meu espírito forte e a minha carne bem fraquinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Ministério da Minhoca, estamos iniciando o 5º ciclo de ministrações do Evangelho de Cristo, como vencer o pecado. Em nome de Jesus, essa gravação aqui agora vai dar certo. Vou só finalizar com a oração, que eu já fiz no início, mas para a gente encerrar e que Deus te alcance, tá bom?
cercou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou-me na tristeza e mudou minha vida inteira. Então aqui, coloquei aqui uma brincadeirinha lá no início do vídeo, né? É uma das formas que o Pai, ele me ajuda a vencer, né, a minha carne, com os meus bichinhos, tirando o pensamento, gente, daquilo que está tentando te aprisionar, seja fofoca, seja mentira, seja afogar ali tuas mágoas na bebida, né, nas drogas, vendo pornografia, ou enfim, né, são tantas coisas que a gente tem que vigiar, meu irmão. A carne não é só questão sexual, né? Então, procura fazer coisas que tu gosta, que elevem o teu espírito a Deus, né? Talvez você tenha uma casa aí para cuidar, se você for mulher, se você for homem, né? Precisa consertar algumas coisas, ou você está aí casado, né? Tem sua família, às vezes não tem dinheiro, mas vai numa pracinha, leva eles. Sai dessa rotina, assim, que parece que quer te aprisionar, né? Porque tudo que o inimigo quer destruir, né? Matar, roubar, destruir. Então, procura fazer coisas que te elevem a Deus. Às vezes está na mão. Eu gosto de planta, eu gosto de animal, então o que eu tenho aqui? Eu cuido das minhas plantinhas, pego minha bicicleta, às vezes vou lá pedalar. Tenho que fazer exercício físico mesmo na academia por conta de um problema na coluna, que é a única coisa que resolve, não posso tomar remédio. Então, são N coisas, né, que a gente pode fazer para fugir, né, da aparência do mal, né, para fugir e vigiar e orar. Jejum, uma vez na semana aqui no Ministério da Minhoca a gente faz, pelo ministério, mas também pelos propósitos de cada um individual. Deus me manda essas coisinhas fofas aqui, ó, que tá se metendo na gravação agora. Esse aqui é o caramelo. Gente, bom dia. Bom dia, mamãe. Bom dia, pessoal. Olha, pessoal. Tem o meu bichinho, o Jack Sparrow, que é o cachorro, né? Gosto de bichos, gosto de plantas, gosto de ajudar pessoas. O Ministério da Minhoca, para mim, não é um peso, porque eu me descobri depois que eu me converti, evangelista mesmo, né? Sou sanguínea, o meu polo mais é sanguíneo e o menos é melancólica, né? Então, às vezes eu preciso vencer isso também, né? Mas, enfim, tanta coisa, gente, a gente pode buscar, né? Fazer o bem, né? Fazer o bem nos afasta do mal. Em vez da gente ir a favor do que a sociedade está dizendo, esse mundo tão doido de perna para cima, vamos fazer diferente. Se tem alguém ali caído, vamos levantar, não ficar falando, filmando ele, não, né? Então vamos buscar coisas, músicas que nos elevem, que nos tragam para perto de Deus, uma vida saudável, né? Fisicamente, mentalmente, né? Profissional também. Fazer o que a gente gosta é sempre muito bom. Eu moro numa cidade tranquila, então isso também ajuda bastante. Nos afastar de pessoas que queiram nos colocar para baixo, né? É isso. Principalmente, leitura da palavra, vivência com Deus, intimidade. Tem ninguém para conversar? Vai lá pro teu quarto, fecha a porta, começa a falar com teu pai, que está sempre ali disposto. Olha como esse Deus é lindo, Deus que criou tudo, está sempre disposto para nos ajudar. Então é isso, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Se você está longe dos caminhos do Senhor, se reconcilie. Você não sabe a sua hora, não brinque com as coisas de Deus. Faça tudo com o melhor, com excelência. Vamos aproveitar que estamos numa era, né, digital, high-tech, para usar essa tecnologia a favor de Deus. Eu e as outras minhoquinhas estamos fazendo a nossa parte, né? Esse material vai sempre para o grupo do WhatsApp, que é onde o Ministério efetivamente é trabalhado, lá com as mulheres, 40 mulheres que temos agora no Brasil inteiro. Esse ciclo de ministração vai trazer mulheres de fora do país. Uma delas é estrangeira, realmente não só vive fora, mas é estrangeira, que é a Miriam, a Lloyd Miriam.
até uma levita do Senhor lá na Suíça, mas ela é portuguesa e vive com a família lá na Suíça. Amiga da minha irmã, conheci ela pela minha irmã quando eu fui lá agora. Uma bênção. Espero que vocês gostem dos nossos convidados. Teremos também a Cícera, é uma missionária brasileira que vive no Moçambique. E uma outra convidada, além do Ministério da Minhoca, é a irmã Zete, que é uma líder aqui da Igreja Nova Aliança Batista, né? E as demais meninas são aqui mesmo do ministério, mas vai ser uma bênção. Espero que vocês gostem desse ciclo de ministrações toda segunda-feira, às 19 horas. E que Deus alcance aí a vida de você que está buscando verdadeiramente nele. Entenda que se você estiver buscando em Cristo, Ele já quer, Ele está batendo aí na portinha do teu coração. Ele quer você, Ele quer essa vida para você, é tão bom, meu irmão, foi a melhor decisão da minha vida. Vou entregar tudo nas mãos de Deus, mas a luta é diária. Então não desista. Se você tem alguma decepção, se você visitou alguma igreja, não se encontrou, ou está vendo coisas erradas, não coloque seus olhos em homens, porque você vai sempre se decepcionar. A nossa adoração é ao único e exclusivo Deus, Jesus Cristo. Ele nunca decepciona a gente. Ele não. É um bom, né? Tá vendo como é bom uma terapia? Pra mim, pelo menos, que gosta de bicho. Deus te abençoe. Volta para os caminhos do Senhor se você está afastado, tá bom? O Ministério da Minhoca está aqui, estamos em 8 ao todo. 2 que administram, eu e a irmã Nereida e as outras 6 meninas que estão conosco no grupo de apoio. Se você quer entrar no grupo de WhatsApp e receber alimento ali todo dia, fazemos dinâmicas, quebra-gelo, conversamos ali sobre coisas, né, que são gostosas, outras que nos perturbam, uma convivendo com a outra, edificando, né, a vida da outra. Então, se você quiser entrar, nos procura aqui através desse vídeo, mensagem no TikTok, e a gente coloca tudo sempre em oração para você entrar lá no grupo com a gente, tá bom? Até o momento são pessoas que eu conheço todas e 2 ou 3 meninas que já são de indicação de quem está lá. Desculpa. Então, ore por esse ministério também, se você puder, porque toda vida que a gente diz sim para Deus, começa a florescer a árvore, né? Dá frutos e perturba, né? Satanás vai mandar a gente para atacar pedra, para sacudir ali, para se derrubar os frutos. Mas a verdade, a gente tem que fazer isso sempre acreditando e entregando, confiando que Deus é que nos supre, né? Então, Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida. Eu vou entregar aqui mais uma vez com oração. E se você quiser oração, conta com a gente também. Vigia, ora, faz jejum, tá bom? Sai dessa situação. Corre do pecado, faz como José. Deixou aquela mulher bonita ali que tentava ele. Não é que ele não gostasse de mulher, é porque ele escolhia sempre Deus em primeiro, né? Lugar. Então, foge da aparência do mal, foge do pecado. Sai dessa situação que tu tá vendo, que tu tá ali sendo quase... Ai, meu Deus, vou cair de novo, vou tomar um copinho de novo, gente. Aí ia falar da mulher, meu Deus, né? Já ia mentir de novo. A mentira começa assim, ó, mentirinha. Não usa mentira, não. Não seja covarde, tá bom? Dê chance da pessoa ouvir os 2 lados. Não seja esse ministrante de notícias ruins ou falsas da vida alheia. Seja você o que levanta. Senhor Jesus, eu entrego essa ministração diante de Ti, Pai. Alcança vidas para Ti, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, a vigiar e orar, como o Senhor está ensinando aqui em Mateus 26:41, porque a nossa carne realmente é muito fraca, mas o nosso espírito está pronto. Então, nos ensina o caminho, Pai. Faz a Tua obra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.